Oi, oi! Como você já sabe, eu sou a professora Clídis Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED. Hoje iremos ler e compreender com certa autonomia regras de jogos e brincadeiras. Preparado? Então vem comigo para a minha, a sua, a nossa hora de aprender! Vamos começar a aula de hoje aprendendo um pouco mais sobre regras de jogos e brincadeiras. As regras de jogos fazem parte de um gênero textual chamado texto instrucional, que é um tipo textual muito útil no nosso dia a dia. E sempre que precisamos, lá estamos nós, à sua procura. Esse tipo de texto tem função informativa. Alguns exemplos são receitas culinárias, rótulos de embalagem, bula de remédio, regras de jogo, entre outros. A finalidade do texto instrucional é instruir, orientar sobre algo. Essa é a intenção: ensinar aqueles que não sabem preparar um prato diferente a prepará-lo, através da receita. Ensinar as pessoas que tomam remédio a tomá-los adequadamente, por meio das bulas de remédio. E as regras de jogos e brincadeiras nos auxiliam a entender as etapas do jogo e a delimitar o que é permitido ou não em um jogo ou brincadeira. Falando em jogo e brincadeira, você se lembra da diferença entre os dois? Jogo é quando existe uma competição, um vencedor e um perdedor. No jogo, existem regras que todos os jogadores devem seguir. Nas imagens, você pode ver exemplos de jogos: jogo de xadrez, jogo de cartas, jogo de basquete e muitos outros. Na brincadeira, não existem regras, ou estas são criadas pelos participantes da brincadeira de forma livre. Não existe um vencedor, nenhuma competição. O foco do brincar está na diversão. Observem nas imagens as crianças se divertindo sem regras e sem competição. Brincando de blocos, brincando de montar, brincando de boneca. A gente pode jogar enquanto brinca e brincar enquanto joga, como por exemplo, ao brincar de esconde-esconde e de amarelinha. Estamos jogando, pois nessas brincadeiras temos um perdedor e um vencedor. Porém, nem toda brincadeira é um jogo, pois quando brincamos de carrinho, de boneca e de blocos de montar, não estamos competindo, estamos apenas nos divertindo com nossos amigos. Vou lhe mostrar um jogo bem divertido e muito antigo. Chama-se Jogo da Velha. Você já jogou alguma vez? É um jogo de regra simples, que não traz grandes dificuldades para seus jogadores, por isso é facilmente aprendido. E apesar de ser um jogo de tabuleiro, ele pode ser jogado em qualquer lugar. Basta ter papel e caneta, por exemplo. Vamos conhecer um pouco mais esse jogo? Nome do jogo: Jogo da Velha. Preparação: desenhe o seu tabuleiro riscando 2 linhas e 2 colunas. 2 linhas na horizontal e 2 linhas na vertical. Esse tabuleiro pode ser feito em uma folha de papel, no chão, utilizando giz ou carvão. Pode ser feito na areia e em vários lugares. Acho que por isso é um jogo tão popular. Utilize um material adequado ao seu tabuleiro para riscar e iniciar as jogadas. Pode ser um giz, lápis, caneta, entre outros materiais. Vai depender de como você montou seu tabuleiro. Terceira, a idade. Os jogadores podem ter a partir de 4 anos. Vamos ver o número de jogadores? Para jogar são necessárias 2 pessoas, 2 jogadores. Vamos ver as regras da brincadeira. Os jogadores escolhem uma marcação, geralmente um círculo ou um X. Os jogadores jogam alternadamente, uma marcação por vez, nos espaços que estão em branco. O objetivo é conseguir 3 círculos ou 3x em linha, podendo ser na horizontal, na vertical ou diagonal. Viram as posições? Quando um jogador conquista o objetivo, costuma-se riscar os seus 3 símbolos. Observem aí na imagem a Tainá, que marcou os 3x, ganhou a partida. Quando nenhum jogador consegue formar sua sequência, diz-se que deu velha. Houve um empate e recomeça-se a partida. O Jogo da Velha é um jogo milenar. Estudiosos de jogos antigos dizem que há muito tempo já havia registros de tabuleiros da velha, esculpidos em pedras. Existem rumores de que o jogo ganhou este nome porque era brincado por senhoras idosas na Europa. Como elas não tinham uma visão tão boa para abordar, passavam seu tempo jogando. Bom, mas essas informações nunca foram confirmadas. Para mostrar para você como se joga o Jogo da Velha, eu trouxe uma convidada para a nossa aula de hoje. Vamos brincar?
Então eu vou preparar tudo aqui e já volto com a nossa convidada para jogar uma partida de jogo da velha comigo. Voltei e já estou com a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, professora Hannah. Legal, vamos começar relembrando as regras. Primeiro, os jogadores escolhem uma marcação. Qual você prefere, Hannah? O círculo ou o X? Eu quero o X. Ela vai ficar com o X. Deixa eu dar o X para ela. E eu vou ficar com o círculo. Agora que escolhemos nossa marcação, vamos iniciar a partida. Mas primeiro, vamos jogar um par ou ímpar para ver quem começa. Eu escolho par. Eu escolho ímpar. 1, 2, 3 e já. 4 é par. Eu começo. Agora sim, podemos dar início à partida. Os jogadores jogam alternadamente, ou seja, cada um na sua vez. Uma marcação por vez nos espaços que estão em branco. Nós desenhamos aqui na mesa para que vocês possam enxergar melhor o nosso tabuleiro do jogo da velha. Como eu ganhei o par ou ímpar, eu começo. Yes! Ganhei! Vou continuar a nossa aula sobre regras de jogo e brincadeiras e lhe mostrar um jogo que também é uma brincadeira. Mas antes, vamos nos despedir da professora. Obrigada, Hannah, por ter participado da nossa aula de hoje. Tchau! A brincadeira que falei para você se chama cabra cega ou cobra cega. Preparação. É necessário uma venda para os olhos. A idade. Podem participar dessa brincadeira crianças a partir de 3 anos. Número de participantes, 4 jogadores ou mais. Vamos ver as regras da brincadeira. A cabra cega ou cobra cega é uma brincadeira semelhante ao pega-pega, mas nela você precisa vendar o pegador. Com os olhos vendados, o pegador procura os jogadores utilizando seus outros sentidos, principalmente a audição e o tato. Quando o pegador toca em um dos outros jogadores, os papéis se invertem e o jogador que foi pego recebe a venda e passa a ter que encontrar os outros. E você, já jogou cabra cega? Eu brincava muito quando era criança e é um ótimo exemplo de um jogo que é uma brincadeira, pois quem é pego, perde e vira o pegador. E o mais importante, enquanto jogamos cabra cega, a gente se diverte muito. Viu só? Um jogo pode ser uma brincadeira, mas nem toda brincadeira é um jogo. Na aula de hoje, aprendemos um pouco mais sobre jogos e brincadeiras. Vamos praticar tudo o que aprendemos na nossa hora da atividade? Atividade 1. Observe as figuras abaixo e escreva no quadro em branco se é um jogo ou uma brincadeira. Alternativa A, nós temos o boliche. Na alternativa B, nós temos crianças fazendo uma roda. Alternativa C, nós temos o jogo da velha. E alternativa D, nós temos uma criança brincando de montar. Vamos escrever no quadro em branco se é um jogo ou uma brincadeira. Alternativa A, boliche, é um jogo ou é uma brincadeira? Lembrando que o boliche ganha quem derrubar mais pinos. Isso, muito bem, é um jogo. Alternativa B, cantigas de roda. É uma brincadeira ou é um jogo? Lembrando que para brincar, você só apenas roda e canta a música até o final. Muito bem, é uma brincadeira. Alternativa C, que acabamos de brincar com a professora Hannah, é o jogo da velha. E aí, é um jogo ou uma brincadeira? Muito bem, é um jogo. Alternativa D, nós temos 2 crianças montando, aparentemente, um castelo. E aí, é uma brincadeira ou é um jogo? Muito bem, é uma brincadeira. Vamos para a atividade 2. Atividade 2. Leia as afirmativas abaixo e sinalize V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver a alternativa A. Jogos e brincadeiras são a mesma coisa. E aí, essa afirmativa é verdade ou é falsa? Muito bem, ela é falsa. Jogos e brincadeiras são coisas diferentes. Vamos ver a alternativa B.
O foco da brincadeira é a diversão. E aí, essa afirmativa é verdadeira ou é falsa? Muito bem, é verdadeira. O foco da brincadeira é a diversão. Vamos ver a alternativa C. Jogo é quando existe uma competição, um vencedor e um perdedor. Essa alternativa é verdadeira ou falsa? Exatamente, ela é verdadeira. Vamos para a atividade 3. Qual das imagens abaixo representa um jogo? Nós temos na alternativa A o jogo da velha, na alternativa B nós temos uma menina e sua pipa e na alternativa C nós temos duas crianças montando um castelo. Qual dessas imagens representa um jogo? Muito bem, alternativa A, parabéns! Parabéns, muito boa sua participação. Mas que pena, a nossa aula está chegando ao fim. Não fique triste. Antes de me despedir, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje. Presta muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos que as regras de jogo fazem parte de um gênero textual chamado texto instrucional, que tem a finalidade de instruir, orientar sobre algo. Como, por exemplo, ensinar aqueles que não sabem preparar um prato diferente a prepará-lo através de uma receita, ensinar as pessoas que tomam remédios a tomá-lo adequadamente por meio das bulas de remédios, ensinar quem não sabe jogar determinado jogo ou brincadeira a jogar, brincar através das suas regras. Aprendemos que o jogo e a brincadeira são coisas diferentes, pois o jogo é quando existe uma competição, um vencedor e um perdedor. E na brincadeira não existe um vencedor, nem uma competição. O importante é se divertir. Conhecemos juntos as regras do jogo da velha e tivemos a participação da professora Hannah, que jogou uma partida comigo. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Aproveite que a aula acabou e chame alguém para jogar o jogo da velha com você. Vai ser muito legal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula do Aprender Além da Escola. Tchau, tchau!